prólogo de João. Vídeo 5. Com quem o Logos estava. Antes de especificar quem o Logos era, João nos informa com quem ele estava. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Para que possamos entender corretamente o que João quis dizer, e principalmente o que ele não quis dizer, é importante entendermos a doutrina da Trindade. Na Trindade não há dois seres divinos, dois deuses iguais, mas apenas um único ser divino, a quem chamamos de Deus. Muitos trinitários não entendem sua própria crença e, sem perceber, defendem, usando o prólogo de João, a crença em dois deuses eternos. Por exemplo, muitos trinitários dizem que o Logos era igual a Deus, ou que o Logos era da mesma natureza de Deus. No entanto, isso é a mesma coisa que dizer que existiam dois deuses. Algo que precisa ser esclarecido para os trinitários é que, na crença trinitária, não existem três seres, três pessoas distintas da mesma natureza. Isso não é Trindade. Na Trindade existe apenas um único ser chamado Javé ou Jeová. O Deus Javé seria um Deus trino. Isso quer dizer que existiriam três pessoas, três consciências, três mentes, que são este mesmo único Deus. Mas não seriam três deuses, nem três Javés ou Jeovás. Na Trindade existe certa pluralidade e distinção em termos pessoais, tais como Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, não existe nenhuma divisão ontológica entre tais. Quer dizer, não existem três seres distintos na Trindade. Apenas um ser divino chamado Javé. Esta é a doutrina da Trindade. Quando falamos em divisão ontológica, nós nos referimos a uma separação de seres entre Pai e Filho. Isto é, na Trindade, Pai e Filho são exatamente o mesmo ser divino. No entanto, se há divisão ontológica entre Pai e Filho, então Pai e Filho são dois seres divinos. E esta última é a crença das Testemunhas de Jeová. Quando os trinitários dizem comumente que Pai e Filho são duas pessoas distintas de mesma natureza, eles não percebem que estão defendendo pleno politeísmo, pois duas pessoas distintas de mesma natureza equivalem perfeitamente a dois deuses. Eu vou explicar melhor. Digamos que existam três pessoas distintas de natureza angélica, ou seja, de mesma natureza: Rafael, Miguel e Gabriel. Estas três pessoas possuem a mesma natureza, a saber, a natureza angélica. Cada uma dessas pessoas é perfeitamente angélica. Responda: quantos anjos existem nessa ilustração? Qualquer pessoa racional dirá: existem três anjos. Sim, exatamente, porque três pessoas distintas de mesma natureza ou de natureza angélica equivalem perfeitamente a três anjos. Da mesma forma, três pessoas distintas de mesma natureza, de natureza divina no caso, equivalem perfeitamente a três deuses. E com todo respeito, não é a sua faculdade de teologia que vai mudar isso. Portanto, dizer que existem três pessoas distintas de mesma natureza é dizer que existem três deuses iguais. Assim, para que exista apenas um único Deus, conforme o trinitarismo, não pode haver separação ontológica entre as pessoas da Trindade. Você assistirá agora uma explicação sobre a Trindade, dada por William Lane Craig, um dos mais famosos apologistas e escritores cristãos. And I think a good analogy for the Trinity is the mythological dog that guarded the gates of Hades in Greek mythology named Kerberos. One of Hercules' tasks was to go and capture Kerberos, who guarded the gates of Hades. Kerberos was a three-headed dog. Now, that's really interesting because what it means is Kerberos had three minds. Canine minds, obviously, but we could invest these minds with self-consciousness and self-awareness if we wanted to, so that you would have three canine persons. And yet clearly Kerberos was one dog. He was one animal. And these three minds had to work cooperatively in order for Kerberos to be an effective guard dog. So it seems to me you have a very nice analogy here of three persons in one being. Esta analogia explica alguns pontos que os trinitários desapercebem. Embora o cérebro possua três mentes distintas, a distinção e a pluralidade existe apenas nas mentes, ou em termos de mentes ou pessoas do cérebro, não no cérebro. Ou seja, o cérebro, como identidade, é o conjunto total. Isto é, quando me refiro ao cérebro de modo genérico,
Eu estou me referindo ao ser total, não apenas a uma das mentes do cérebro. Se eu quiser fazer uma separação das mentes do cérebro, então eu devo usar termos que são próprios das mentes do cérebro. Por exemplo, a mente 1 do cérebro disse a mente 2. No entanto, eu não posso fazer nenhuma distinção em termos de cérebro, somente em termos de mentes, pois a separação somente existe em termos de mentes e não em termos de cérebro. Da mesma forma, na Trindade não existe distinção em termos de deuses, que em grego é theos, apenas em termos pessoais. Os termos pessoais são Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é a mesma pessoa que o Filho, são duas mentes, duas pessoas, mas eles são sempre o mesmo Deus na Trindade. E é aqui que muitos trinitários não conseguem entender o ponto. Se o Pai e o Filho são sempre o mesmo Deus, então não pode haver uma divisão de divindade na Trindade, nem em termos de divindade. E então surge a pergunta: com quem a palavra estava? Leia comigo João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus. Raciocine comigo. Com quem João disse que a palavra estava? Com o Pai ou com o Deus? Ele disse que o Logos, ou a palavra, estava com Deus, não com o Pai. Isso quer dizer que João fez uma distinção entre o Logos e Deus em termos de Deus, e não em termos de pessoas, tais como Pai, Filho e Espírito Santo. João poderia muito bem ter dito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus Pai, e ambos eram o mesmo Deus. Se João tivesse dito isso, o assunto estaria resolvido. Haveria duas pessoas e um só Deus. No entanto, João fez exatamente o oposto daquilo que nós esperaríamos de um trinitário. João disse que a palavra estava com o Deus e não com o Pai. A separação feita por João entre o Logos e Deus foi em termos de theos, em termos de Deus, em termos de divindades. João descreveu uma pluralidade de seres divinos, de divindades. Ele não fez uma separação de pessoas e uma união de divindades, uma fusão de divindades. Ao contrário, ele fez uma separação de divindades. Então nós temos aqui duas alternativas. Ou a palavra era o próprio Deus com quem ela estava, ou a palavra é outra divindade, separada, um Deus, um ser divino. Não há alternativa, pois pense um pouco, na Trindade existe apenas um Deus. Se a palavra era Deus, então a palavra é esse único Deus que existe, certo? Mas se a palavra é esse único Deus que existe, então com quem que a palavra estava? A palavra estava com a palavra? Alguns talvez tentem afirmar que o Deus com quem a palavra estava era a pessoa do Pai. No entanto, a Bíblia diz outra coisa. João poderia muito bem ter usado o termo pessoal, Pai, a fim de separar somente as pessoas. Mas ele fez justamente o contrário. Ele separou divindades e não pessoas. Portanto, se existe apenas um Deus, e a palavra estava com este um Deus, a palavra tem que ser este único Deus com quem a palavra estava, se a palavra é Deus. Do contrário, nós temos dois deuses, e não um único Deus. E não é a sua faculdade de teologia que vai mudar isso. Portanto, há duas possibilidades apenas. Ou a palavra era aquele próprio Deus com quem ela estava, ou a palavra era um Deus, um ser divino. Alguns talvez digam que a palavra era da mesma natureza de Deus. No entanto, isso é a mesma coisa que dizer que existiam dois deuses. Nós não estamos argumentando em termos de igualdade, de natureza, mas em termos de separação de seres. Existe uma separação aqui, feita por João, em termos de theos, em termos de Deus, não em termos de pessoas, tais como Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, se João optou por dizer que a palavra estava com o Deus, em vez de com o Pai, algo que ele poderia ter feito, então João fez uma separação entre a palavra e Deus em termos de divindade, não em termos de pessoas. E sendo assim, ou a palavra era aquele próprio Deus com quem ela estava, ou a palavra era um Deus distinto. Agora pense, se João separou a palavra do Deus Supremo em termos de divindade, por que é que as testemunhas de Jeová não podem fazer o mesmo dizendo que a palavra era um Deus? Pessoas inteligentes e amantes da verdade entenderão que não faz sentido estar com Deus e ao mesmo tempo ser o próprio Deus. Portanto, a palavra não poderia estar com Deus, com o Deus Supremo, e ser aquele próprio Deus com quem ela estava. Isso é um absurdo lógico. Mesmo que alguém argumente que a palavra era divina e igual ao Deus com quem estava,
Surgirá outra pergunta. Afinal, a palavra era o mesmo ser divino com quem ela estava ou ela era outro ser divino? O ponto não é a igualdade entre a palavra e Deus, mas a separação ontológica feita por João. Não há como fugir dessa dicotomia. Ou a palavra era o mesmo ser divino, o mesmo Deus com quem estava, ou ela era outro ser divino, um Deus diferente e separado do Deus com quem estava. E João faz isso de modo bem claro por meio da articulação do artigo. A palavra estava com ho theos, no caso acusativo ton theon, o Deus, e a palavra era theos. Então aqui nós temos uma separação por meio do uso do artigo. Ho theos era aquele com quem a palavra estava, e theos em artigo é o que a palavra era. O próprio tempo verbal era já indica isso. João disse que a palavra era Deus, ou era theos. Ou seja, a palavra não é o Deus Supremo, porque o Deus Supremo nunca era Deus. Se era, então não é mais. Deixou de ser. O Deus Supremo nunca era. Ele é, sempre no presente. Se a palavra era Deus, então ela deixou de ser. E se ela deixou de ser, isso tem a ver com a natureza dela, e não com a sua identidade. Ou seja, quando se diz que a palavra era theos, isso tem a ver com aquilo que a palavra era, e não com quem a palavra era. Entendeu o ponto? Se tem a ver com aquilo que a palavra era, então a palavra era divina, uma divindade, um Deus, mas não o Deus Supremo. E a separação que o apóstolo fez entre a palavra e o Deus Supremo deixa isso bem claro.